programa, então ele botava os bolsos para fora, botava a mão na cabeça e dizia, não tenho mais dinheiro, não tenho mais dinheiro. Ou então ele me abraçava, me mimava, me botava no colo, dizia que eu era uma vencedora, batalhadora. Quando eu saí daqui da casa, ele chorou muito, e eu também. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. Abril de 87. Xuxa não estava mais na TV Manchete. Mas o programa infantil A Nave da Fantasia ganhava o reforço de uma menina que mais tarde se tornaria outro fenômeno entre o público infantil. Angélica, aos 13 anos, veio para a TV Manchete participar de um programa, mas rapidamente conquistou o próprio espaço no Clube da Criança. Quando veio para a Manchete, Angélica ainda estava na 7ª série do 1º grau. A carreira artística, que começou aos 5 anos para nunca mais parar, levou a menina até o sonho de fazer televisão. Foi na Manchete que ela conseguiu encantar as crianças na programação das tardes de gincanas, shows de calouros e muitas brincadeiras. Aos 15 anos, já era uma superestrela e apresentava outro programa, Milkshake. Aos 19 anos, tinha uma multidão de fãs entre crianças, adolescentes e adultos. E continuou abraçado ao sucesso, recebendo convites de trabalho de todas as emissoras de televisão do Brasil. Daqui a pouco você vai ver como a TV Manchete mudou a linguagem das novelas brasileiras. Dona Beija, Cananga do Japão e Pantanal. Sucessos que ninguém esquece. A gente volta já já. Março de 86. A sensualidade conquistava o horário nobre na TV Manchete e batia recordes de audiência em várias capitais. Entrava no ar Dona Beija. A novela ganhou o mundo e foi exibida em 15 países. Cortesã que desafiou os rígidos costumes e conceitos morais das Minas Gerais do século XVIII, despertou a curiosidade de homens e mulheres por sua beleza e sensualidade. Interpretada por Maitê Proença, Dona Beija, apesar de analfabeta, foi uma mulher que venceu com determinação todas as dificuldades que a vida lhe causou. No papel de Antônio Sampaio, estava Gracindo Júnior, apaixonado por Beija. Juntos eles construíram o grande romance da história, roteirizada por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Erval Rossano. A TV Manchete está fazendo 13 anos e eu participei das primeiras investidas na dramaturgia da TV Manchete, que foram com a Marquesa de Santos, e que deu tão certo, e aí resolveram investir numa nova história que também contava a história do Brasil. Foi a Dona Beija, que atingiu piques de Ibope de 40 pontos. Era um fenômeno para uma emissora que estava apenas iniciando e não tinha um público cativo. Amanhã o ouvidor vai embora. E eu garanto para o senhor como dentro de 2 dias ele terá se esquecido de todos nós aqui dos Araxás. E tem outra coisa que o senhor se esquece. Eu amo meu noivo. E foram momentos muito felizes da minha vida. Era muito bom trabalhar.
tinha muitas dificuldades, justamente por a gente estar fazendo um projeto assim pioneiro, contando a história do Brasil num país sem memória como é o nosso. Me parecia aquilo importante, com uma equipe que vinha de cada uma de um setor diferente, as pessoas tinham que aprender a fazer televisão, mas tinha uma vontade de que desse certo. E essa vontade acho que pulou assim da tela para o colo do espectador, porque ambos os projetos foram muito bem recebidos. Até hoje as pessoas me falam assim com lágrimas nos olhos da Dona Beija, principalmente. E eu tenho isso, eu guardo isso assim no meu coração como um dos momentos mais felizes de trabalho, de equipe, de trabalhar junto. Esse sentimento tinha lá como acho que em nenhum outro momento da minha carreira. Dona Beija teve todos os ingredientes para manter o público ligado na Manchete. Um salto no tempo e vamos para 1989, agosto. A novela Cananga do Japão recoloca a Rede Manchete no caminho das superproduções da teledramaturgia. Um projeto arrojado. Para isso, a emissora construiu uma cidade cenográfica reconstituindo a Praça 11 no Rio de Janeiro. E todo o clima de uma década rica em acontecimentos históricos. Promessas. De 4 em 4 anos ouvimos um monte de promessas. Só que nenhuma se cumpre. Vai ver que os nossos políticos têm memória curta. E depois que sentam onde querem, deixam de pensar com a cabeça e passam a pensar com o... ovário. Agora falando sério, minha gente, agora falando sério. Pelo menos uma promessa se cumpriu nessa década que se inicia. A sociedade familiar, dançante, carnavalesca, Cananga do Japão, a famosa jarra, volta a pertencer ao seu fundador, o nosso queridíssimo Juca. Cananga do Japão foi escrita por Wilson Aguiar Filho, que se inspirou numa ideia de Adolfo Bloch e Carlos Heitor Coni. Na direção estavam Tezuka Yamazaki e Carlos Magalhães. Vamos acabar com a Praça 11. A trama começa em 29, a partir do craque da Bolsa de Valores de Nova York. Um período de declínio econômico que destruiu fortunas e pessoas. Mas a década de 30 teve seu lado romântico e boêmio, como a bela Praça 11 dos seresteiros, os primeiros sambistas e da sociedade recreativa Cananga do Japão. Foi neste lugar que se passaram as principais cenas da novela. A atriz Cristiane Torlone interpretou Dora, personagem do principal triângulo amoroso que impulsiona toda a história. Raul Gazola fez Alex, um adorável malandro que se apaixona perdidamente por Dora. A Rede Manchete foi para minha carreira, acho que a coisa mais importante que eu já tive. Sem contar no seu Adolfo, que era como se fosse um pai para mim. E Dona Ana Bentes, como se fosse uma querida irmã. Não vou dizer nem mãe, porque ela não tem nem idade para isso. E eu acho que a coisa que mais me marcou nessa novela foi ser dirigido pela Tezuka. Né? Que a Tezuka é uma pessoa impressionante. Eu acho que é a maior diretora que esse país possui. Mas a dupla que eu formei com a Adolfo aqui na Manchete foi, digamos assim, enquanto ela funcionou, foi ótima. Logo depois da Dona Beija, ele começou a me cobrar um velho projeto que ele tinha, de uma novela passada numa gafieira. E me deu mais ou menos os elementos,
E desses elementos, então, eu fiz uma sinopse bastante complicada, que foi Cananga do Japão. O curioso é que quando fizemos o título, quando foi a época de dar um título ao projeto, o Adolfo falou Cananga do Japão. E eu chamei o Wilson Aguiar e disse, Wilson Aguiar, o projeto vai se chamar Cananga do Japão. E o Wilson disse, não faço isso porque eu não sei o que é isso. E muita gente não sabia. Foi realmente um tento lavrado pelo seu Adolfo Bloch e que deu um dos projetos, talvez, deu mais alegria a ele. Cananga do Japão, com certeza, ficou na memória. Em março de 1990, a TV Manchete revolucionou a teledramaturgia brasileira. Com um elenco cheio de grandes estrelas e imagens de beleza impressionante, entrava no ar Pantanal, uma novela de Benedito Rui Barbosa, com direção de Jaime Monjardim. Mãe! Mãe! Pantanal misturou a vida heróica dos peões pantaneiros com a existência de jovens cariocas. A relação entre eles provocou emoções e acontecimentos imprevisíveis. Ao mesmo tempo, a novela mostrou toda a exuberância do Pantanal mato-grossense. A ecologia e a magia da natureza envolveram os personagens, transformando-os em verdadeiras lendas. Pantanal lançou atores como Marcos Winter no papel de Jove, que se apaixona pela selvagem e bonita Juma Marruá, vivida por Cristiana Oliveira. Atores consagrados também fizeram parte dessa viagem pantaneira. Eu sempre acreditei que o ator, o artista em si, não é só o glamour. É muito pelo contrário, eu acho que ele tem uma responsabilidade social muito grande. E através dos meus personagens na TV Manchete, eu acho que eu pude ajudar muita gente. E isso eu posso falar através do personagem Bruaca, que ocasionou um caos na cabeça da mulher reprimida brasileira. Tão horrível, mãe, ouvir essas coisas. Filha, filha, não fica assim. Você não pode se importar com essas coisas. Tu tem que fazer entrar por um ouvido e sair, filha. O que a senhora fez a vida inteira, né? Escuta. Ele é meu marido. E pra mim, ele não pode e não tem defeito. Tô pouco me importando com o que pensem ou que deixem de pensar. Eu acho que eu tenho a cara da Manchete. Eu acho que nós fazemos uma parceria muito gostosa. Eu fico muito feliz dela estar completando 13 anos e eu sei que isso é um esforço de um trabalho de todos nós. Vai embora! Corre, muda! Pantanal foi um projeto que consolidou a posição da Rede Manchete como produtora de telenovelas do mais alto nível. Não gosto, não arranha! Calma, calma, vai agora! Mulher e mãe de todos, o que será de nós se a força do inimigo calar a tua voz que sai dos passarinhos, dos mares e dos rios, dos mares preguiçosos, dos velhos pantanais.
Daqui a pouco você fica sabendo como a Manchete investiu para renovar o jornalismo na TV brasileira. Grandes programas mostraram o Brasil e o mundo. E nossos repórteres entrevistaram pessoas que mudaram a história. A gente volta já já. Um programa de entrevistas que fez escola. O Conexão Internacional trouxe para a TV Manchete a fórmula do sucesso. O Conexão Internacional inaugurou um novo estilo de programa de entrevistas. O jornalista Roberto Dávila teve encontros marcantes com personalidades internacionais. Presidente, é uma honra para mim estar aqui com o senhor, depois de muitos anos tentando esta entrevista. Há 3 anos que eu escrevi uma carta a você. Sí, precisamente tú me recordaste hace unos días, cuando estábamos reunidos con los intelectuales, que hace 3 años me había enviado una carta que trajo precisamente Chico Buarque y pidiendo la entrevista. Ese fue un argumento muy fuerte, porque yo tenía otras solicitudes de entrevista en fechas recientes. Ese factor, unido a la gran presión que hicieron tus amigos, los intelectuales latinoamericanos, una presión sobre mí muy grande. Gabo también. Entre ellos Gabo y otros. Y entre ellos un grupo de brasileños. Una presión muy fuerte que me decidieron a buscar el tiempo como fuera y a conceder la entrevista. Y sobre todo tomando en cuenta tu prioridad histórica desde el momento en que escribiste pidiendo la entrevista. A proposta era oferecer ao telespectador a oportunidade de conhecer de perto as mais importantes personalidades mundiais. Do astro Mick Jagger ao líder cubano Fidel Castro, o programa marcou época na televisão brasileira. A TV Manchete produziu programas especiais e minisséries que ficaram na memória. É o caso de Xingu, a terra mágica dos índios, que contou um pouco da história do Brasil com muita dignidade e talento. Foi um dos grandes momentos da televisão brasileira em todos os tempos. A caça, a pesca, a aldeia, a família, os rituais. No dia 15 de abril de 85, o país passou a conhecer com mais detalhes a vida dos primeiros brasileiros. Xingu, a terra mágica dos índios, provocou impacto na época, ao mostrar a cultura indígena com respeito e sem qualquer tipo de preconceito. A equipe da Intervídeo ficou durante mais de 2 meses no Parque do Xingu, onde vivem 16 nações indígenas. Foram mais de 50 horas de gravação, que se transformaram em 10 programas. Um dos pontos altos da série foi a fotografia, que conseguiu deixar ainda mais bela a natureza da região. O público dos grandes centros se emocionou com a simplicidade e alegria dos índios e ganhou uma oportunidade única de entender melhor as tradições e a história dos povos das florestas.
Aqui na Manchete, você viu um programa que fez uma radiografia do Brasil. A série Terra Mágica provou que nosso país tem muitas cidades maravilhosas. O Brasil para os brasileiros. Esta era a proposta de Terra Mágica, que estreou no dia 5 de novembro de 85. O programa fazia um mergulho em determinada região do país, mostrando as belezas naturais de cada lugar e as características e costumes dos moradores. Um dos programas de maior sucesso foi sobre a cidade do Rio de Janeiro. Através de belas paisagens e depoimentos de personalidades, o telespectador conheceu um pouco mais do jeito carioca de encarar a vida. Não pensem que o carioca é um malandro. Isso é falso. O carioca trabalha para burro. O carioca trabalha 8, 10, 11 horas por dia. A magia do povo carioca está, acredito que seja no samba, está no pé, está na força, na vontade de viver a vida com pouca coisa, com pouco dinheiro no bolso, com pouca comida na panela, sabe? Outro cara pode estar sem nada em casa e estar lá, sabe, fazendo tô sem nada em casa, não sei o que, aquela coisa assim, é muito bom, eis a magia. Com a série, os brasileiros puderam conhecer mais do país, onde vivem e até de si próprios. Mas as câmeras do Terra Mágica conseguiram ir além. Fernando Barbosa Lima, que dirigiu o programa pela Intervídeo, lembra que muitas vezes as imagens se transformavam em momentos de poesia em movimento. E na Intervídeo tinha um diretor, Carlos Alberto Loeffler, que já morreu, que era um excepcional homem de televisão, um diretor especial. Para saber passar para o público, para o telespectador, alguma coisa mais importante do que apenas a imagem. Vocês vão ver uma cena que ele gravou com os garis na praia, e eu realmente me emocionei muito quando vi essa cena. Se emocione agora. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Nestes 13 anos, o talento do diretor Walter Salles Júnior também esteve na Manchete. As séries sobre o Japão, China e ainda sobre a América trouxeram o mundo para a casa dos telespectadores da Manchete. Mostraram um lado desconhecido de um país sobre o qual já se falou quase tudo. Movidos por este desafio, Walter Salles Júnior e o irmão dele, João Moreira Salles, botaram o pé nas estradas americanas. Das casas ao longo das rodovias até os velhos cantores de blues. Nada escapou da lente dos irmãos. O resultado foi a minissérie América, um olhar diferente em cima da maior potência do planeta, que foi ao ar há 8 anos. A dupla de irmãos Salles também foi responsável por outro sucesso aqui na Rede Manchete. Em 87, eles produziram China, o Império do Centro. Foram 2 meses de trabalho que se transformaram em 4 horas de programa, revelando imagens inéditas de um país distante. A série foi a primeira a mostrar os contrastes de um povo dividido entre uma cultura milenar e os avanços econômicos e tecnológicos que já começavam a surgir. Mas o gol de placa de Valtinho foi mesmo a minissérie Japão, uma viagem no tempo. Em 86, a equipe da Intervídeo passou mais de 40 dias na Terra do Sol Nascente. Depois de 200 horas de edição, estava pronto o trabalho. 5 programas mostrando o convívio, nem sempre harmonioso, entre tecnologia e tradição. Assistindo Japão, uma viagem no tempo, foi possível compreender como o país que sofreu com 2 bombas atômicas se transformou numa das maiores potências da Terra. Não por acaso, a crítica e o público elegeram Japão como um dos 10 melhores programas da televisão brasileira naquele ano. Durante esse tempo todo e ao longo desses trabalhos, eu tive uma total liberdade criativa dentro da Manchete. Então, queria agradecer um pouco dessa liberdade de ação que a gente teve dentro da rede. Vida longa para a Manchete. O empresário Paulo César Farias estava intimado a depor
às 9 horas da manhã da próxima sexta-feira, num inquérito da Polícia Federal. Esse inquérito apura o recebimento de propina da Associação Nacional das Empresas Interestaduais e Internacionais de Transporte de Passageiros, a Rondonal. A ex-ministra Zélia Cardoso de Mello também estava intimada para depor no mesmo inquérito, na quinta-feira. Denúncia por corrupção ao lado de PC Farias. Bom, daqui a pouco você vai rever o carnaval e os musicais de sucesso da Manchete. A gente volta em instantes. A música popular brasileira também ocupou um espaço importante nestes 13 anos de programação da Manchete. O programa Bar Academia mostrou os maiores talentos da nossa música no clima de uma agradável conversa de botequim. Homenagem especial e sincera à MPB. Em 15 de agosto de 83, estreava na Rede Manchete o programa Bar Academia. Como dizia o nome, o cenário era uma mesa de bar, com imagens de grandes nomes da música nacional ao fundo. A ideia era criar um ambiente de intimidade para que os astros da música mostrassem todo o talento. E nada melhor para isto do que a mesa de bar. A direção era de Maurício Sherman e tinha a apresentação de Valmor Chagas, que comandava o programa com segurança e simpatia. Entre os entrevistadores estavam o jornalista Sérgio Cabral e o poeta e escritor Geraldo Carneiro. O programa produziu momentos históricos, como o Bar Academia com Milton Nascimento. Ou o encontro entre Tom Jobim, Chico Buarque e Thelma Costa cantando Eu Te Amo. E o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de partir. Os grandes mestres da música também conquistaram espaço na Manchete. Mas como toda música, para ser clássica, tem antes que ser popular, a Manchete fez um programa para popularizar as melhores músicas de todos os tempos. Levar a música dos grandes mestres a todas as classes do público espectador. Esta era a proposta de um toque de classe, um dos maiores marcos da programação da Rede Manchete ao longo destes 13 anos. Apresentado inicialmente por Arthur Moreira Lima e mais tarde por César Camargo Mariano e Isaac Karabchevsky, um toque de classe entrelaçou com perfeição o erudito e o popular, provando que a música é verdadeiramente a linguagem universal. Como saldo, ficaram momentos inesquecíveis como este.
Na Manchete, o humor também já fez história. Mas aqui, os humoristas foram buscar na política seu material de trabalho. Em 1989, o Brasil vivia os últimos dias do jaquetão e do bigode. Apesar do negativismo de algumas pessoas, deixa o governo em boa situação. Sim, senhor, é verdade. Em boa situação de calamidade. Uma época em que a nossa política era um prato transbordante para os humoristas. E é claro que o Agildo Ribeiro não ia perder uma oportunidade dessas. Assim, no dia 26 de abril de 89, estreava o Cabaré do Barata. Com vocês, do fundo do nosso coração, o Cabaré do Barata! Uma nova maneira de fazer programa humorístico, graças principalmente aos bonecos criados por Haroldo Guep e José Roberto Maia. Eu já perdi a noção do batata do feijão, eu já nem sei como é, e assim não digo filé. Eu não tenho casa, não tenho comida, não tenho saúde, eu não tenho nada, mas eu sei o Nos primeiros dias do governo Collor, a história era assim. Me tornei um grande lutador de karatê. Bom, pensando bem, a faixa preta e a faixa presidencial são muito parecidas, não? Parecidas como Barata. Ah, só se ganha dando muito tapa nos adversários. É isso mesmo. Aproveitando o ensejo, quero fazer um breve discurso aos presentes. E eu que pensei que estivéssemos livres do brasileiras e brasileiros. Olha aí, relaxa, Brizola, relaxa. Para a felicidade da nação, essa é a última vez. Em particular, ao meu sucessor, Fernando Collor de Mello. Oh, meu Deus. Garotas, juram que eu terei mesmo que passar por isso? Informação com credibilidade. Este sempre foi o compromisso do Jornal da Manchete. A história do Jornal da Manchete é marcada principalmente pelo entusiasmo e pela dedicação dos profissionais. Tudo isso para levar até você a verdade dos fatos no Brasil e no mundo. Um jornalismo independente. Essa é a proposta do Jornal da Manchete. Uma cobertura completa e imparcial dos principais fatos do Brasil e do mundo acabou conquistando audiência e muito prestígio entre os telespectadores. Política, cultura, esporte. Tudo que é notícia, com qualidade profissional e o compromisso com a verdade dos fatos. Eu adoro trabalhar na Rede Manchete. Aqui eu realmente me sinto em casa. Eu tive um programa à tarde chamado Márcia Piotier, onde eu entrevistava, era um programa ao vivo, era uma batalha diária, mas que eu adorava fazer. Trabalhei também no programa de domingo, nesse programa que vocês estão vendo hoje, onde eu fazia crônicas e textos, também adorava fazer tudo isso. E depois vim para o Jornal da Manchete, que tem sido uma experiência maravilhosa. A nossa equipe do Jornal da Manchete é uma equipe amiga, trabalhadora e que dá muita satisfação ao profissional que trabalha. O Jornal da Manchete tem sido, assim, um momento especial na minha vida e na minha carreira. E isso eu devo à Rede Manchete. Excelentíssimo senhor presidente Itamar Franco retira a faixa presidencial, símbolo do poder, e a impõe ao excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. A história do jornalismo na televisão e no rádio no Brasil, que ainda está sendo vivida, tem alguns marcos. Só para citar exemplo, o velho repórter Esso da Rádio Nacional, que depois foi para a televisão, o Jornal de Vanguarda, que andou de emissora em emissora até ser extinto pelo AI-5, e não tenho dúvida que nesta lista se inclui o Jornal da Manchete, porque ele tem a sua marca. При осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
Dá gosto a gente ver que outros telejornais concorrentes estão tentando fazer agora o que o Jornal da Manchete faz há 13 anos, desde que foi inaugurada a Rede Manchete. O que é? É um jornalismo informal, é um jornalismo mais completo, que não se limita a noticiar os fatos, mas que procura analisá-los, interpretá-los e até, de quando em quando, dar uma opinião a respeito deles. Agora, isso só acontece mesmo no Jornal da Manchete, que é aquele que dá liberdade aos seus profissionais. Uma festa de ritmos, um show de alegria, cores e beleza. É claro, estamos falando do Carnaval. Há 13 anos, a Manchete participa dessa festa e nos quesitos competência e criatividade sempre conquistou nota 10 do telespectador. A TV Manchete sempre prestigiou o carnaval brasileiro. E, sem dúvida, nós devemos a quem?
Adolfo Bloch, que foi sempre um irremediável carnavalesco. Da mesma maneira que ele prestigiou suas memórias da Praça 11, na novela Cananga do Japão, ele foi dos que sempre batalhou para que o carnaval fosse cada vez mais bonito, cada vez melhor e cada vez com uma expansão maior. Isso através das lentes da TV Manchete. Vocês se lembram que no primeiro ano do Sambódromo, a Manchete estava lá, registrando tudo. Houve um ano, alguns depois do primeiro, que a Manchete não esteve lá. Talvez o carnaval esse ano tenha sido um pouco mais difícil. Mas no ano seguinte, ela voltava, esquentando tudo. Os tamboris, os surdos, os agogôs, a garganta dos puxadores. Enfim, hoje não há nenhuma dúvida que carnaval e Manchete são sinônimos. Daqui a pouco, a participação da Manchete nos esportes, as Copas do Mundo e as Olimpíadas. E os novos programas que abrem este 14º ano da Manchete. Daqui a pouquinho. Em 13 anos, a TV Manchete sempre esteve presente na cobertura dos grandes eventos do futebol. Dentro e fora do Brasil, a Manchete coloca em campo o melhor trabalho de quem gosta e sabe o que faz. Olha, gente, eu tenho 35 anos de jornalismo esportivo, já passei por praticamente todas as emissoras de TV e em nenhum lugar, até hoje, eu encontrei um ambiente tão saudável, tão carinhoso, tão fraternal, um ambiente de família como é a Manchete. A busca pelo melhor tempo
pela melhor marca, pelo melhor arremesso. Quando chega a hora dos Jogos Olímpicos, a TV Manchete entra na disputa pelos recordes. De Los Angeles a Barcelona, passando por Seul, a Manchete sempre mostrou garra e determinação. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Atlanta, os profissionais já trabalham com a certeza da vitória. Treze anos depois, o objetivo da programação da Rede Manchete continua sendo o alto nível de qualidade e informação. Essa preocupação se reflete nas novelas, na programação infantil, nos programas jornalísticos e no Jornal da Manchete. Tocaia Grande, uma tempestade de paixões. É a novela baseada no romance de Jorge Amado que a Rede Manchete apresenta de segunda a sábado, logo depois do Jornal da Manchete. Tocaia Grande é a história da fundação de uma cidade ao sul da Bahia, numa época em que as plantações de cacau eram adubadas com sangue e tragédia. Uma narrativa de amores e ódios ambientada numa região selvagem e primitiva, comandada pelos coronéis da época. Aqui não foi uma tocaia, foi uma carnificina, irmão. E agora, Dalton, o que é que a gente faz? A garotada também continua ligada na programação infantil da Manchete. Não só as crianças, adultos e adolescentes também. Quem não se lembra do National Kid e do Ultraman? Certamente as crianças de ontem, que são os adolescentes e adultos de hoje, que não conseguem esquecer as ameaças dos incas venusianos. E quem não se lembra do Dr. Ayaka? Sim, senhor. Cavaleiros do Zodíaco, um sucesso no moderno desenho animado. Uma ótima audiência e o assunto predileto das crianças. Eu vou destruir o seu cosmo com o poder do leão, Churato. E outro herói, Churato, também veio para vencer. A série deste desenho também prende a atenção da garotada. Sua morte terá um tratamento artístico, eu prometo pra você. Isso que você fez, você está delirando. Jornal da Manchete. Há 13 anos mantendo a mesma credibilidade entre todas as camadas sociais do país. Na cobertura de todos os fatos que marcam o noticiário diário, o Jornal da Manchete está sempre presente. Como no acidente que tirou a vida do grupo musical mais alegre dos últimos tempos, os Mamonas Assassinos. O piloto me parece que fez antes o que teria que ter feito depois. Outro assunto muito triste que o Jornal da Manchete noticiou em detalhes depois de uma tarde inteira de informações ao vivo. A explosão do shopping center de Osasco. E como um milagre, o bebê foi retirado debaixo de um pedaço de laje, depois de ficar 4 horas soterrado. Nossas câmeras são seus olhos. Esse é o slogan do programa 24 Horas, exibido pela Manchete todas as noites de segunda-feira, logo depois da novela Tocaia Grande.
O programa, altamente polêmico, trabalha o segredo da grande audiência. Mostra a realidade nua e crua. Vai torcendo, vai torcendo. Você fica deitado, ele faz aqui em cima. 24 horas tem um ingrediente todo especial, que é a emoção dos personagens envolvidos em cada história, quase sempre marcadas pela dor, sofrimento e perigo. Outro programa que vem conseguindo bons índices de audiência é o Câmera Manchete, exibido às terças-feiras, também logo depois da novela. São reportagens sobre os mais variados temas, envolvendo todas as camadas sociais. As equipes do Câmera Manchete se deslocam por todo o país à procura de fatos jornalísticos que são tratados de maneira profunda e analítica. A tendência das redes de televisão do mundo inteiro. Todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite, na Rede Manchete, tem Márcia Peltier Pesquisa. O programa uniu pesquisas de opinião com reportagens, depoimentos do público e entrevistas com convidados especiais. Márcia Peltier Pesquisa usa principalmente pesquisas feitas pelo Instituto Datafolha e pela Companhia Brasileira de Pesquisa e Análise. Afinal de contas, São Paulo vai parar? São Paulo pode parar? O jornalismo da Manchete percorre as trilhas policiais através do programa Na Rota do Crime. Apresentado às sextas-feiras, às 10h30 da noite, Na Rota do Crime acompanha o dia a dia da polícia na caçada aos criminosos. Vem aí, roupa nova! Quem comanda as tardes de sábado na Manchete é Raul Gil. O programa começa às 2 da tarde e vai até às 6h30. Raul Gil apresenta cantores amadores e vários quadros, como Pra Quem Você Tira o Chapéu e Você é o Show. A Manchete não para de inovar. Neste primeiro mês do 14º ano de vida, já começa a surgir uma programação renovada. Amanhã é dia de estreia. Vai começar Gente Importante, um novo programa de entrevistas. E um programa jornalístico inovador, Verdade. Muito obrigada. E no programa Gente Importante, Ana Bentes Bloch vai trazer aos estúdios da Rede Manchete pessoas que fazem política, moda, literatura e artes em todo o Brasil. Inclusive, você já está com uma nova proposta. Isso. Verdade é uma nova proposta de programa jornalístico que vai revolucionar o formato dos noticiários da televisão brasileira. Marcos Rummel, Dora Bria, Carlos Chagas, Ike e Tamara Leptel vão falar todos os dias sobre os principais fatos do dia na política, economia e nos esportes, além de mostrar reportagens curiosas e bem-humoradas. A Manchete está fazendo 13 anos e o presente é meu. A partir de amanhã, estarei entrevistando os maiores nomes do esporte, às 11h30 da noite no Jornal Verdade. Espero ser tão bem-sucedida nessa nova carreira como fui no windsurf. Conto com vocês. Parabéns, Manchete. A Rede Manchete está preparando também uma novela que vai conquistar os brasileiros. É Chica da Silva, a história de uma escrava que revolucionou a sociedade brasileira do século XVIII. Comemorando os 13 anos da Rede Manchete, vem aí um grande projeto. Grandes projetos sempre foram a vocação da Rede Manchete. Esse é mais um, e me parece que dos mais importantes. Chica da Silva. Com Chica da Silva, um personagem mítico da história brasileira, uma negra que revolucionou o século XVIII, nós estaremos mostrando mais uma vez este Brasil para os brasileiros. Tenho certeza que será uma telenovela à altura desses 13 anos de sucesso da Rede Manchete. Daqui a pouco você tem novas informações sobre a morte de PC Farias. Nós voltamos em instantes. Confira
Confira agora o primeiro resultado parcial do Papatudo Medalha de Ouro. 06, 09, 21, 22, 31, 55, 58, 61. Você vai ver amanhã no programa 24 Horas. O fogo cruzado entre a polícia e os traficantes continua ferindo e matando. Uma verdadeira guerra. Você vai entrar durante a madrugada numa das mais violentas favelas do Rio, junto com a equipe do 24 Horas. O programa 24 Horas vai ao ar amanhã, segunda-feira, logo depois da novela Tocaia Grande. O empresário Paulo César Farias, tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, foi o principal acusado de montar um esquema de corrupção que acabou provocando o impeachment do ex-presidente. As primeiras denúncias do chamado esquema PC vieram do ex-presidente da Petrobras, Luiz Otávio da Mota Veiga. Depois foi a vez do irmão do ex-presidente Fernando Collor, Pedro Collor de Mello. Ele afirmou que Paulo César Farias era o testa de ferro do ex-presidente. A origem de todos esses comentários é efetivamente do Paulo César. Eu afirmo categoricamente, escutei dele, não escutei de outra pessoa. Do Fernando, inclusive, eu afirmo. Dele jamais escutei. Eu escutei sim, e escuto eventualmente, do Paulo César ou de pessoas ligadas ao Paulo César. Porque naturalmente pode estar dizendo isso, acredito que sim, ele sempre diz isso, em virtude da necessidade que tem de se dizer próximo do poder, próximo do círculo de influência do poder. E para isso, ele não mede esforços no sentido de tirar frutos. A crise que tomou conta do governo Collor se agravou depois das denúncias do ex-motorista de Collor, Heriberto França. As investigações da Receita Federal, Polícia Federal e ainda da Comissão Parlamentar de Inquérito mostraram o envolvimento do ex-presidente Collor com o esquema PC. A série de denúncias acabou provocando a renúncia do ex-presidente Fernando Collor. O empresário Paulo César Farias foi indiciado em 16 inquéritos na Polícia Federal. Corrupção passiva, formação de quadrilha, falsidade ideológica, coação de testemunhas e exploração de prestígio, entre outros crimes. Enquanto o Estado tiver uma presença como tem na economia, os empresários irão sempre financiar os políticos para obterem alguma coisa do governo. Foi isso que eu disse. E eu não minto, isso é verdade. Depois de ficar 152 dias foragido, Paulo César Farias foi preso na Tailândia, no final de 93. Ao chegar ao Brasil, PC Farias foi levado para o quartel da Polícia Militar de Brasília. Depois do primeiro julgamento, o empresário foi condenado a 2 anos de prisão. Ele passou a cumprir a pena no quartel do Corpo de Bombeiros de Maceió. Há 2 meses, Paulo César Farias estava em liberdade vigiada e obrigado a prestar serviços comunitários. Paulo César Farias era viúvo, tinha 49 anos e deixa 2 filhos. O ministro da Justiça, Nelson Jobim, determinou à Polícia Federal que apoie as investigações sobre a morte de Paulo César Farias e Suzana Marcolino. O fim trágico de PC Farias marca uma época de escândalos e corrupção no país. Seu nome? Paulo César Cavalcante Farias. Idade? 48 anos. Estado civil? Casado. Residência? Ladeira São Domingos, 208, Maceió, Alagoas. Profissão? Empresário e advogado. Um ano depois deste depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Orçamento, que levou à cassação de deputados federais, Paulo César Farias, já viúvo, aparece assassinado. É este o desfecho de um personagem que provocou a maior revolução política na história recente do país. Desta época para cá, veio sofrendo a maior perseguição política que um homem pode ter sofrido neste país. Foram 4 anos de denúncias, investigações, fugas espetaculares. O esquema de corrupção, intermediação de verbas públicas e contas fantasmas levou ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Depois, PC respondeu a 36 processos. A sonegação fiscal colocou o empresário na cadeia, onde ficou por 2 anos. Nos últimos meses, cumpria a pena na Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, prestando serviços à comunidade.
O ministro da Justiça, Nelson Jobim, determinou que a Polícia Federal acompanhe todas as investigações sobre as mortes do empresário Paulo César Farias e da namorada dele, Suzana Marcolino. Embora as investigações sejam de competência da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, o ministro acha que a Polícia Federal pode ser de grande ajuda, já que tem informações sobre crimes federais cometidos por PC. O ex-advogado de Paulo César Farias, em diversos processos criminais, Nabor Bulhões, disse agora há pouco em Brasília que com a morte do empresário terminam todos os inquéritos contra ele. Em razão da morte do empresário, extingue-se a punibilidade. Vale dizer, encerram-se os processos com relação a ele. Como é que fica, por exemplo, a questão dos bens e tudo aquilo que for apurado com relação aos rombos do patrimônio nacional, por exemplo? Ao que me consta, não existe nenhum pronunciamento penal ou civil dando conta que o empresário tivesse cometido qualquer dano contra a administração pública. O que consta ao revés é de que o empresário se limitou a arrecadar fundos de campanha e a movimentá-los através de contas que se denominaram de campanhas e que eram contas fictícias. Foi ele condenado exclusivamente por falsidade ideológica, sem que qualquer dano tivesse sido cometido contra alguém. Agora, o senhor já teve contato com a família do empresário Paulo César Farias? Eles têm alguma suposição com relação a esse assassinato? Os únicos elementos que me chegaram ao conhecimento, os elementos de caráter objetivo, dão conta de que o empresário teria sido assassinado pela namorada, que em seguida suicidara. A família não crê em queima de arquivo ou qualquer coisa desse nível? Não tem outros elementos nessa direção. Não tem outros elementos que atestem causa e circunstâncias diferentes. Para o governador de São Paulo, Mário Covas, que participou da CPI da corrupção, a morte de Paulo César Farias não apaga da memória dos brasileiros os escândalos que envolveram o empresário. Acho que isso não muda as coisas. Ele, historicamente, vai ter sempre ser considerado. Por quem está convencido de que cometeu determinados atos, vai ser sempre avaliado da mesma maneira. Isso não tem nada a ver com o fato específico dele ter sido assassinado. Isso não muda os acontecimentos, não muda a maneira do povo brasileiro vê-lo durante a sua vida, durante a sua participação política. Dentro de 30 dias, o plano de atendimento à saúde, criado pelo prefeito Paulo Maluf, vai estar funcionando em toda a rede municipal de saúde da cidade de São Paulo. 8 milhões de pessoas vão receber de graça tratamento médico hospitalar. Semana, o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, assinou um decreto criando 5 novas cooperativas do PAS. São Miguel Paulista, Butantã Lapa, Moca Vila Matilde, Santana e Ermelindo Matarazzo. O PAS está acabando com o caos da saúde pública e já está aprovado por 84% da população da cidade. O PAS trouxe uma mudança bastante radical para o hospital. Realmente o número de atendimentos aumentou, a motivação para o trabalho melhorou bastante entre os funcionários, a qualidade do atendimento está melhor, o povo é atendido mais rapidamente. Com o PAS já agora instalado somente em 80% dos distritos, nós já estamos atendendo 50% a mais do que a prefeitura atendia. Porque, evidentemente, além da prefeitura, tem o Estado, tem o governo federal. Mas nós já estamos avançando, graças a Deus, no atendimento perfeito e mais de 50% daquilo que nós atendíamos. O povo de São Paulo agora vai receber o que merece. Que o trabalhador chegava aqui na porta do hospital e não tinha médico. Grande ajuda que o Maluf está dando para as pessoas. Ele está mostrando que ele faz, ele não fala, né? O que ele fala, ele cumpre, né? Toda a população carente de São Paulo conta com a segurança do PAS, que já é uma realidade para os moradores de Pirituba, Perus, Centro, Itaquera, Guaianazes, Campo Limpo e Sapopemba, Ipiranga. Com a simples apresentação da carteirinha do PAS, os pacientes recebem tratamento médico hospitalar, incluindo medicamentos que precisam tomar em casa. Tudo de graça e com a mesma qualidade dos melhores convênios particulares. Quem organizou esse plano PAS nem sabe que eu existo, mas pensou em mim. Eu creio que é uma segurança para a gente que não pode pagar, que não tem condições de pagar um convênio. Os médicos são muito bons, são assim, excelentes. Eles chegam e quem me operaram foi um monte de médicos, não foi só um, tinha 4 médicos, né? E eles são do PAS, que eles estavam com a carteirinha, né? E muito atenciosos. Me cuidaram muito bem de mim.
Cheguei, fiz a ficha dele, passei pelo pediatra. E muita atenção, porque ele chegou com febre alta de 20 em 20 minutos, meia hora, eles estão cuidando da febre dele. Nunca teve um atendimento assim no hospital público. Foi maravilhoso. Está aprovado e muito bom. O meu voto é pro Paz. Na área da saúde, eu nunca tinha visto nenhum plano voltado para a população carente como este que o prefeito Maluf está fazendo. Está mostrando para o povo que ele mata a cobra e mostra o pau. O PAS está resgatando a tradicional figura do médico de família, com um atendimento carinhoso, transmitindo segurança e tranquilidade para toda a população carente. O PAS tem que continuar, o pobre ter uma segurança maior, né? Que o PAS é segurança pra gente, né? É preciso, né, que o próximo prefeito pense no sentido da saúde do mesmo jeito que o Maluf está pensando. Não adianta colocar outro e ele acabar com isso. Se tirar o PAS e voltar naquela vida que era, pronto, acabou o hospital, acabou. Vira a mesma bagunça, né? E continuando não, fica bom pra gente que não tem condição, né? Fica bom pra todo mundo. Eu espero que o futuro prefeito Pita continue seguindo o mesmo exemplo que o prefeito Paulo Maluf. Por quê? Para continuar com o mesmo atendimento do hospital, continuar estendendo o plano PAS para todo o país. Se o novo prefeito não for da equipe do Maluf, não vai ter mais PAS, não vai ter leite, não vai ter mais nada. Se o Maluf escolheu o Pita, porque ele sabe que ele é uma pessoa inteligente, trabalhadora, não é isso? Não é verdade? Então ele sabe que ele vai continuar com o PAS, não é isso? Vamos continuar com a administração de Paulo Maluf, que inclui, dentre outros projetos, o projeto Singapura, o programa Leve Leite e o plano de assistência à saúde, que está revolucionando a assistência à saúde na cidade de São Paulo. O programa de domingo especial termina aqui. Uma boa noite e uma boa semana para você. Boa noite e até domingo que vem.